Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara e hoje nós vamos estar mais uma vez aqui no nosso Momento da Arte. Isso mesmo! Gente, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aí de artes. E nessa aula de hoje nós estamos falando um pouco a respeito dos parâmetros sonoros. Isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre esses parâmetros que são mais especificamente 4. A altura do som, a duração, a intensidade e o timbre. Nós vamos falar um pouco sobre cada um. Não vamos falar de maneira técnica, só é uma forma de vocês compreenderem de que maneiras os sons são utilizados até mesmo no nosso dia a dia. Então, vamos primeiramente para a altura do som. Quando se fala em altura do som, muitos de vocês podem pensar que nós estamos falando aí de alto e baixo, de gritar ou de falar cochichando. E não é isso. A altura do som é quando este som é dividido em grave e agudo. O que é um som grave? O som grave é aquele som como se vocês estivessem emitindo para dentro de vocês mesmos. Por exemplo, o som sai como se fosse meio que para dentro. E o agudo é aquele que é mais fino, digamos assim, que é o Então, olha a diferença entre Estão vendo? O som grave é aquele som mais preso, aquele som mais grosso. E também é chamado de som baixo. O som grave é chamado de som baixo. O som agudo é considerado um som alto, beleza? Nós temos também a duração do som. A duração do som é o tempo que se passa em uma determinada nota. Quanto tempo passa naquela mesma nota? Como eu posso saber isso, professora? Quando nós ouvimos as músicas no nosso dia a dia. Por exemplo, a música Ressuscita-me, da Aline Barros, onde ela diz assim: Mestre, eu preciso de um milagre. Nós temos dois tipos aí. Quando ela fala assim, ó, Mestre, eu preciso, vejam que é muito rápido que ela fala cada uma dessas palavras. Então, isso aí, a duração de tempo é curta. Mestre, eu preciso. Por quê? Por que a duração é curta? Porque é muito rápido que é falado cada uma dessas notas aí. Agora, quando é que eu tenho uma duração longa? Quando demora muito em uma nota. Por exemplo, quando ela fala, Mestre, eu preciso de um milagre. Olha o tanto de tempo que passou em milagre. Então, essa duração aí é chamada de duração longa, ok? Curta é quando o espaço de tempo entre uma e outra é pequena. Longa quando demora puxando uma determinada nota, certo? Nós temos também a intensidade. A intensidade é a amplitude sonora, quando o som é forte e fraco. O som forte é aquele de volume alto e o som fraco é aquele de volume baixo. Por exemplo, quando você grita, você fala, digamos assim, em um som forte, numa grande intensidade de som. Quando você fala em um volume alto, gritando, certo? Agora, quando você fala baixinho, cochichando, falando mais baixo, isso aí é um som mais fraco, ok? Deu para entender aí? E timbre, gente, é uma característica específica de cada pessoa. É o timbre que caracteriza cada instrumento ou pessoa. Como assim, professora? Por exemplo, quando você ouve a voz da sua mãe, você identifica na mesma hora que é sua mãe. É uma voz que não dá para você confundir, porque você já conhece o timbre da voz dela. Então, quando você ouve a minha voz, por exemplo, você consegue identificar que sou eu. Por quê? Porque você conhece o meu timbre de voz. Um instrumento musical é esse timbre que diferencia o som do violão,
para o som da bateria, para o som da guitarra. São esses timbres que caracterizam cada instrumento e que caracterizam a voz de cada pessoa. É por isso que você sabe quando sua mãe está falando, quando seu pai está falando, quando seu irmão está falando ou quando sua irmã está falando. Por quê? Porque cada pessoa possui um timbre próprio. Entenderam? Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo e um beijão. Tchau, tchau!